Lá em 2005, cara, quando você olhava para o Brasil e alertava todos nós, né, do plano do sistema da esquerda, tu conseguiria imaginar que tu estaria em 2024 aí e que o Brasil estaria da forma como tá, que a direita tá na liderança do Bolsonaro passando tudo que tem passado? Eu sei que eles não estão para brincadeira, né? Eles querem um poder totalitário, eles querem a censura, calar quem discorda deles. Eles não brincam em serviço, né? Então eu sabia de alguma forma que caminhava nessa direção. Ao mesmo tempo, eu admito, né, que sim, eu não esperava uma coisa dessas, eu fui pego de surpresa, porque a gente sempre fica com aquela coisa na cabeça assim, pô, eu tô alertando pro perigo, né? Mas não vai acontecer dessa forma, não vão chegar a tanto. E chegaram, né? Estão indiciando padre por crime de opinião, censuraram vários jornalistas, temos presos políticos. A coisa avançou muito rápido. E aí o fenômeno talvez seja exatamente uma reação ao fato de que, pela primeira vez desde a redemocratização, tivemos um espaço para alguém realmente mais conservador e anticomunista, como Bolsonaro, chegar ao poder. Eles não lidaram bem com essa situação. E eles estão fazendo de tudo possível dentro dos poderes que eles têm para impedir que isso volte a acontecer. É isso que nós estamos vivendo hoje, na minha opinião. Nós estamos vivendo uma tentativa desse sistema, que é uma aliança entre esses tucanos e os petistas, os comunistas do Foro de São Paulo e os globalistas, para garantir que nunca mais no Brasil aconteça algo como o bolsonarismo, que veio de fora, um outsider, que chacoalhou as estruturas desse sistema, né? E o povo brasileiro acordou para essa realidade, não quer mais saber de votar em tucano fingindo que existe pluralidade, democracia. Então, a polarização que você menciona, eu vejo como saudável. É importante ter polarização, é importante a gente ter anticomunistas disputando. Antes só tinha comunista e tucano que fingia que era oposição e não era de fato oposição a esse pessoal. Hoje a coisa mudou, só que eles estão fazendo de tudo para perseguir cada um, e não é só bolsonarista. Olha aí o deputado Marcel Van Hatten do Novo, indiciado por falar de um delegado federal, né, o Fábio Schor, na tribuna. Ele que tem imunidade material. Então, coisas estranhas estão acontecendo com o nosso país, e ou a gente resgata as liberdades básicas ou ferrou. Hoje, Glauber, não é nem mais uma questão de direita e esquerda. Hoje, qualquer um que defende as liberdades básicas e a democracia tem que estar do lado, né, de quem está dizendo basta, chega de arbítrio, chega de abuso de poder, não me interessa se eu gosto ou não do Bolsonaro. O que importa é que vocês não podem fazer isso. Cara, eu te entendo. Eu entendo perfeitamente. Eu quero aprofundar na questão do Bolsonaro, mas antes, pegando essa ideia do plano, né, dessa esquerda, o plano do que você alerta aí do comunismo, fazia parte desse plano, então, chegar e destruir e caçar todos esses opositores? Ou isso aí é só uma reação para que o plano não dê errado no meio do caminho? É uma mistura das duas coisas, como eu vejo, né? Porque o plano em si é o poder absoluto. E nunca mais sair do poder. Ficar 30 anos, 40 anos, como disse o Dirceu. Se no caminho vão surgindo obstáculos, eles precisam ser eliminados. Né? Então, essa perseguição e prisões políticas, eu acho que entra muito assim nessa categoria. O sistema em si não gostaria de ter que se exceder tanto, porque isso tem custos. Os Estados Unidos estão começando a observar, tem congressistas aqui falando já sobre o Brasil, agora vem o Trump, que é uma coisa que pode ser um fator importante de mudança na frente das estratégias. Então, eles não gostariam, talvez, de ter ido tão longe, mas eles tiveram que ir longe, porque nós tivemos, pela primeira vez em muito tempo, parlamentares com um compromisso de defender certos valores que não estavam à venda, que não aceitaram intimidação, e uma parcela significativa da própria população que também acordou e foi se manifestar e não aceita esse papo de manifestação golpista. Não é uma manifestação golpista você ir para onde você quiser, na praça pública, em frente a quartel, onde você quiser, né? São vias públicas, você clamar pelo que se você quiser, por uma intervenção divina, protestar contra o resultado da eleição que você acha que foi injusto. Enfim, isso é parte da democracia. E eles estão chamando, com a cumplicidade da velha imprensa, todos esses patriotas de golpistas, de criminosos, de terroristas.
Pô, eles estão criminalizando metade da população. O povo brasileiro não vai aceitar isso de forma passiva, né? Então, é nessa situação que a gente se encontra, e para dar um recado em mais alto e bom som e tom, eles estão perseguindo lideranças políticas e influenciadores de direita para ver se as pessoas desistem da luta, né? E ficam resignadas em casa. E aí fica para exemplo, né? Um cara igual você fica para exemplo. E aí, em algum momento, foi necessário tirar, né? Você citou o impeachment, né? Mas antes do impeachment, teve toda a questão ali da Lava Jato, né? Então, isso aí foi deixado correr solto, né? Até que chegou o Bolsonaro. Na tua leitura, você continuou convicto ainda que o Bolsonaro seria o exterminador de comunista, o cara que ia limpar o Brasil, porque esse sistema ele se reinventa e deixa o PT de lado, né? O PT e a esquerda que foi alvo, né? De uma certa forma, porque deu causa também, né? Não dá pra gente, fazer uma comparação. Ontem eu fiz essa comparação no meu react e depois eu, tenho que considerar que não há como comparar todo o esquema de corrupção do PT, né? Todos os crimes que estavam ali evidentes, né, na Operação Lava Jato. A atuação do Sérgio Moro, ela depois foi toda derrubada, né? E aí, politicamente, né, você pode fazer várias avaliações de quem é o Moro, mas tecnicamente, como juiz, ele estava atuando de uma forma necessária para colocar aqueles poderosos na cadeia. O problema é que hoje no Brasil, muita gente interpreta que o Alexandre de Moraes está fazendo algo similar ao que o Sérgio Moro fazia. Uma forma necessária para poder acabar com o bolsonarismo, vamos dizer assim. Agora, o fato, se você for botar na mesma balança, aí de fato não tem como colocar na mesma balança em relação à corrupção, à forma de conduzir o Brasil e tal, né? Mas aí, cara, como é que a gente sai dessa? É difícil. Eu acho, respondendo a sua primeira questão que você trouxe, que o Bolsonaro tem a intenção, sim, de limpar o sistema, né? Drenar o pântano, como disse o Trump na sua campanha aqui. Mas, como alertava o próprio Olavo de Carvalho, Glauber, ganhar a presidência não é tomar o poder. Aliás, o próprio Dirceu dizia isso, né? Nós vamos tomar o poder, o que é diferente de ganhar eleições, por exemplo. O Bolsonaro, presidente da República, ele não governa sozinho. Acabamos de falar da questão do Centrão com a faca no pescoço do próprio Lula, para o Lula ter governabilidade. É a mesma coisa com o Bolsonaro, na verdade, é ainda pior. Porque o Bolsonaro ganhou, mas a estrutura toda do Estado, né, o estamento burocrático, que é o próprio Deep State, né, ele tem muito mais gente ligada à esquerda do que ao bolsonarismo. Então, ele foi boicotado do começo ao fim, para começo de conversa, pelo próprio STF. Então, o Bolsonaro indicou, por exemplo, 2 nomes para a STF que não são nomes que agradam o movimento antissistema, digamos assim. O primeiro deles, o Cássio Nunes Marques, era um cara ligado ao Ciro Nogueira, que é um típico centrão, né? Não é um cara, não é um Ives Gandra, não é alguém, ou sei lá, outros até mais bolsonaristas e antissistema. Então, o Bolsonaro não conseguiu fazer isso, e ele fica hoje muito dependente do próprio Valdemar, que é o presidente do partido dele e um ícone do Centrão, estava lá no mensalão com o Lula, né? Então, o Bolsonaro hoje ele é muito percebido até por uma ala do bolsonarismo como refém do sistema. Então, esse é que é o ponto, né? É muito mais difícil do que a turma da direita pensou você bater de frente com esse sistema. O sistema é muito poderoso. O sistema é bruto, companheiro. Então, é uma coisa que não se resolve em 4 anos, e o Bolsonaro talvez devesse ter começado por essa limpeza. Eu acho que é o que vai acontecer aqui nos Estados Unidos agora no Trump 2. O Trump 2016 também não conseguiu fazer isso e foi boicotado de tudo que é lado. Agora ele está montando uma equipe com essa mentalidade de limpar o sistema, de ir para cima do Deep State. Vamos ver se ele vai conseguir. Não é fácil, nunca é fácil. Mas o Bolsonaro sequer tentou para valer. Então, hoje o Bolsonaro é percebido como um refém desse sistema aí, né? E é difícil imaginar como sai dessa situação, porque talvez a única saída sustentável seja criar massa crítica
na própria população, movimentos intelectuais, culturais, de direita, mudar um pouco a mentalidade, né, o mindset, e começar, aí sim, a fazer um trabalho de limpeza da máquina estatal. Sim. No passado, cara, me ajuda aí com o teu conhecimento histórico, o 64 ele só aconteceu, não foi um movimento exclusivamente brasileiro. Ele aconteceu porque vinha de uma força externa e o Brasil fez parte de um movimento. E aconteceu 64. 2022 era uma questão puramente brasileira. E aí, quem estava no poder politicamente controlava o ambiente político para não chegar nesse nível ou resolvia puramente brasileiro. Agora, concordo 100% que 64 foi um contexto global de Guerra Fria, ouro de Moscou financiando o comunista, e reação e junta militar na Argentina e por aí vai. Nessa época agora, eu também acho que é um fenômeno mais global do que parece. Tanto é verdade que o governo Biden mandou recado, mandou gente da CIA, do Pentágono para o Brasil, para dar recado para militares. Então, houve sim uma forma de chantagem ou ameaça velada dos Estados Unidos para dizer o seguinte: ó, vocês vão aceitar o resultado aí, sem contestação, e bola que segue, vida que segue, bola para frente. E isso deve ter tirado ali o ímpeto também de alguns generais da cúpula militar, que podia conceber uma possibilidade de um artigo 142 da vida, entendeu? Então, assim, o Brasil hoje virou um quintal dessa disputa de censura e juristocracia e governo sem povo, né? Democracia de gabinete, como eu venho chamando. O Brasil virou um quintal. Tanto é que o Elon Musk se meteu nisso, porque o Twitter também foi comprado por ele no Brasil. Aí ele virou alvo de inquérito, aí não sei o quê. Então, o Brasil, hoje em dia, ele está sendo observado por muita gente como uma espécie de aluno, laboratório do que pode acontecer. Sim. Não, entendo, de fato, assim, esse evento, né, o globalismo tá aí, cultura woke tá aí, e as coisas estão acontecendo, mas não tá cristalino igual foi 64, né, e não tá cristalino igual lá atrás. Então, o ponto cara, se você não tinha formas legais, jurídicas, junto com o Congresso, de fazer, você não tinha que manter aquelas pessoas ali, não tinha que incitar aquelas pessoas. De novo, eu não quero que o Bolsonaro vire um mártir, eu quero que exista uma pressão suficiente política e nas ruas, a massa crítica da população, e a pressão de fora, Glauber, que a gente deixou aqui a margem da conversa. Os Estados Unidos agora mudaram o comando, é o Trump. Essa pressão de fora é o que eu tenho esperança que o sistema tenha juízo, bom senso e, por pragmatismo, force um recuo do STF e do Alexandre. O Temer, por exemplo, escreveu uma coluna um mês, 2 meses atrás no Estadão, Globo e Folha, criticando alguns abusos. Ele foi o cara que indicou o Alexandre de Moraes. Ontem, no Bradock, eu mencionei que o Temer podia ser a salvação do país na pacificação. Ninguém confia no Temer pela sua história e convicção aos valores conservadores. Mas ele é um cara pragmático, um típico centrão aí, fisiológico, um dos donos do poder, que pode ter o bom senso de virar e falar assim: precisamos normalizar o país, pacificar o país. Chega, tá bom, né? Chega. Então, eu estou disposto a dar minha cota de sacrifício para isso. Vai lá, tudo bem, confisca meu dinheiro, fala que eu fui golpista, dane-se, mas pacifica o país. Solta a Débora, permite que a direita participe das eleições. Vamos fazer a coisa voltar um pouquinho à normalidade. Porque senão, Venezuela ou guerra civil. Estão provocando ao limite o negócio. E isso não é bom para quase ninguém. Para quase ninguém. Cara, eu entendo, e esse movimento do Temer também é curioso, né? Porque o Temer ficou quietinho de 18, né? Ele apareceu ali naquela carta lá
após aquele momento lá com Bolsonaro e Alexandre de Moraes, né? E agora ele apareceu novamente ali em São Paulo, na eleição de São Paulo. Bolsonaro cogitou ele ser vice, ele deu a entrevista, não, tô velho para isso. E agora ele volta nessa entrevista de ontem, né? Dando também ali um tempero de pacificar ali. Não existe golpe sem tanque, né? Ele disse uma coisa Falou bem básico, óbvia, né? né? Golpe com Bíblia, golpe com bolinha de gude e estilingue, isso é piada, né, gente? Com batom, né? É, Com cocô na mesa, né? exato. Agora, cara, tu chegou nessa situação como aí, cara, pra eu poder te liberar? Só porque eu acho que eu perdi essa parte. O que te fez entrar na mira aí? Tu respondeu com base em quê? Não, eu na verdade, tô naquele inquérito, acho que o de fake news, sei lá, né? Um desses aí de fim do mundo. Aham. Obviamente para tentar me calar, né? Censura. Eu estava incomodando muito ali na Jovem Pan, minhas críticas contundentes e tudo. O meu inquérito está sob sigilo, mas o que eu posso adiantar é o seguinte: é uma compilação de tweets. Sim. Tudo que está lá são coisas que eu disse em público. Não existe nada. Eu já provoquei várias vezes. Alexandre de Moraes, torne público o meu inquérito. Mostra para o Brasil o que aquele Tagliaferro fez, o jagunço que você mandava e agora está como inimigo. Mostra o que ele fez no dever de casa. Qual criatividade ele teve que usar para ir atrás de mim? Porque não tem nada. É ridículo. E de novo, né? O intuito era me calar. Não deu muito certo. Estou sob censura, mas quem quer me escutar, eu estou aqui e agradeço muitíssimo também aí pelo espaço, pela oportunidade. Não é questão de esquerda e direita mais. Qualquer pessoa sensata tem que apontar para os abusos de poder do STF. Isso é a maior ameaça que nós temos para a democracia hoje. Cara, eu te entendo. Agora, o problema é que, assim, a gente elege caras que eles não têm o perfil, o princípio que tá se querendo dele, né? Então, assim, quando que o Tarcísio se colocou também como um camarada que fosse capaz de entregar isso, né? Eu acho assim, o que pega, cara, na política, na vida, você não tem como esperar de alguém algo que ele não tem para entregar, certo? Então, se você tá esperando algo de alguém que não tem para entregar, porra, você tá, né, fadado ao fracasso e à frustração. Então, a minha leitura do Tarcísio é nesse sentido. Porém, quem deu motivo, né, para que a gente esperasse algo foi o Bolsonaro e foi todo o clã ali de deputados, né? Todo aquele núcleo duro do Bolsonaro político. Afinal, ele não só se elegeu, como elegeu toda uma base. Sim. Então, assim, quando você vê a eleição de 2022, ela tinha dois sentimentos, né? A frustração da derrota presidencial e a esperança da vitória no Congresso. Você tá aí nos Estados Unidos, o Trump comemorou a vitória máxima, completa, né? Sim. Mas em outros momentos, o Trump ganhou o Senado, perdeu a Câmara, mas ganhou o Senado. Aqui no Brasil, tinha essa sensação de ter ganhado o Congresso. E ganhando um Congresso, você tem que esperar mais desses caras do que um próprio Tarcísio, que nunca prometeu nada, pô. O Tarcísio trabalhou com a Dilma. O Tarcísio estava ali só, fazendo dele e sendo colocado lá com uma expectativa que ele nunca se colocou para entregar. Não tô aqui passando pano para ele nem concordando com ele, né? Concordo com a sua análise. Na onda do bolsonarismo, muita gente foi eleita sem o devido compromisso com essa agenda, né, para valer. Não tem a menor dúvida disso. E vários foram traidores no processo, pensando, claro, na Joyce Hasselman, no Alexandre Frota, para citar alguns exemplos. Então, é inegável que essa expectativa da base no Congresso não se materializou. Foi uma expectativa exagerada. O Congresso não era bolsonarista e nunca foi. E muita gente que é chamada da base de direita não é muito direita. O PL não é um partido de direita. O PL é um partido do Valdemar. Tem lá uma ala bolsonarista. E nem os 99 deputados lá, tá muito longe de metade dali realmente está compromissado com a causa. Sim, concordo. Por isso que a situação é mais delicada e que não vai ter uma solução milagrosa no curto prazo.
Agora, cara, tu vê caminho sobre essa liderança, cara? Você falou aí o teu ponto, que tu não vê pacificar o país enquanto não tiver o impeachment do Alexandre de Moraes, né? E eu acho que você aqui, cara, você é um cara que tem, né? Você tem, como a esquerda gosta de falar, né? Local de fala, né? Mas você tem total causa, né? Você tem, porra, moral pra falar sobre isso, que você tá aí, cara, né? Sem o teu passaporte, sem poder voltar pro Brasil, provavelmente perdeu dinheiro, um bom dinheiro, tendo suas contas bloqueadas e tal. Qualquer pessoa nessa situação é pessoal, né? Além de ter a causa coletiva, tem a causa pessoal. O problema é que a política, né? Como nós estamos analisando aqui, né? Com a tua contribuição, você colocou pra gente que tem um sistema. Esse sistema, no passado, o PT era necessário. Algum momento não foi mais interessante, porque a economia tem que estar viva. Eles chutaram o PT. Porque se virar a Venezuela, acabou com tudo. Pô, não adianta esse sistema gostar das mazelas do Estado, meter a mão na grana, você não tem dinheiro. Beleza, veio o Bolsonaro. Com o Bolsonaro, entra, porra, uma ideia de destruir não só o PT que já estava destruído, agora destruir o sistema, né? E moralizar o país. Aí, cara, esses caras, em vez deles atuarem numa base, numa liderança verdadeira, eles vão fazendo acordo político, vão elegendo um monte de gente que não atende esses valores. As pessoas que estão votando sobre a liderança de um único cara que, em tese, representa tudo isso, que é o Bolsonaro. Você vê uma base de 99 deputados que, no fundo, vai servir para ter muito fundão, muito conchavo político, muita vida boa dentro da política e, na verdade, levou gato por lebre, porra, em vários casos, porra. Entendeu? E aí, como é que fica a solução para que a gente desenvolva isso politicamente e pacifique o Brasil? Só para concluir, irmão, desculpa, eu sei que tá alongado. Quando fala do Alexandre de Moraes, parece, cara, que na verdade você pode estar bem intencionado porque você, porra, é pessoal, você sofreu as consequências. Mas eles só querem, de fato, ser eleito mais uma vez em cima do monstro, né? É o Maduro, é o que o Lula sempre fez com a pobreza, com a fome. E precisa ter um vilão para que eles se elejam. Quando chega lá senador e mais um monte de deputado, um monte de senador, um monte de dinheiro no fundão, beleza, porra, esquece. Até 2030 muita coisa acontece. Eu não tenho dúvida que tem gente que pensa assim. Eu não tenho dúvida. O Alexandre de Moraes é uma narrativa conveniente para se eleger. Apesar do que, claro, você publicamente hoje bater de frente com ele, mesmo que seja uma estratégia de eleição, tem um risco. Né? Tem um risco porque ele está com poder demais. Mas eu acho que a única resposta para isso é eleger mais gente com aquela convicção e determinação de luta e que não precisa ser bolsonarista. Eu tenho dado o exemplo do Marcel, o senador Girão. O senador Girão não só é meu amigo pessoal, né, já era antes de virar senador, como ele é alguém que não defende a questão das armas nem de perto da mesma forma que a turma bolsonarista. Ele defende o direito de você ter uma arma, mas ele é contra o porte. Né? Mas o Girão é uma voz importante nessa luta contra os abusos do Supremo. Então é aquela fala do Reagan, né? Se o sujeito concorda 80% comigo, ele é 80% meu amigo, não 20% meu inimigo. Sim. Então é óbvio, você não vai achar pessoas que pensam igual em tudo. Mas por isso que eu estou falando, tem que ter uma prioridade. E a prioridade hoje salta aos olhos, é conter os abusos do Supremo. Eu não consigo ver outra. E eu não digo nem isso por uma questão pessoal, Glauber. Eu entendo sua colocação, eu acho que ela é justa, ela é legítima, mas do fundo do coração, eu não levo tanto isso para o lado pessoal.